parade. Amém? Abra sua Bíblia em João 16, capítulo 13. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Até nosso brother compartilhar ali, meus irmãos. Então, a partir do domingo que vem, né? Nós voltamos domingo de manhã. Foi 2 sábados maravilhosos aí. Estou profetizando esse já que está sendo, né? Foi muito bom. Esses 3 sábados, né? Tivemos aqui o sábado com o Davi, né? Que fez um louvorzão top. E mais 2 agora subsequentes. E vamos aí voltar para o domingão, amém? Puxamos aí para esse sábado, esses 3 cultos por sábado, para poder facilitar aí a comunhão com a família, né? Que você não esqueça, né, meu irmão, que aonde você está precisa de acontecer o culto para o Senhor, amém? Aonde você estiver, não esqueça disso. Você pode estar na praia, você pode estar aqui, Campo Comprido, Tatuquara e por aí afora, mas não esqueça que o culto ao Senhor deve acontecer da mesma forma. Nós sempre gostamos assim de ajeitar para esse momento estarmos com a família, mas não esqueça que você tem que ser luz lá onde você estiver, amém? Amém? Não esqueça de ser luz, se puder, antes dos fogos lá, você fazer uma oração com a família, talvez você não ministre, talvez você não fale nada, mas chame por uma oração. Se você tiver oportunidade, pregue. A palavra diz para você pregar a tempo e fora de tempo, né? A gente não pode ter 5 minutinhos que você quer falar 20, né? Minha esposa, "Ô, vamos comer, vai esfriar a comida." E nós estamos lá falando e tocando. Então, assim, não esqueça desses detalhes, amém? Culto ao Senhor é o todo da vida, nós não podemos esquecer disso, nunca. É o todo da vida. Vamos lá, João 16, capítulo 16, versículo 13. Daí você pode deixar por aí, tá? Meio por aí que nós vamos falar bastante sobre isso. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Diga, toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido de vocês. 15. Tudo o que pertence a meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, e mais um pouco e me verão de novo. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse louvor maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor, por esse ano de 2023. Nós te rendemos graças porque somos gratos, Pai, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós declaramos aqui, Senhor, espírito de sabedoria, espírito de revelação, Pai. Nós queremos aqui, Senhor, crescer na sua palavra dia após dia. E não só, Senhor, de palavras, mas nós queremos crescer, Senhor, de atitudes. Então tira toda a passividade, Pai, tira toda a distração, Pai, que nós estejamos focados naquilo que o Espírito Santo quer declarar aqui nessa noite, quer falar através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então aqui nós vemos claro, né, pode voltar ali no 13, né, perdão, no 13, isso, pode voltar ali no 13, nós vemos claro que o Espírito Santo tem algumas funções, né, ele não veio aqui à toa, de bel prazer, ele veio aqui para nos auxiliar em muitas coisas, né. Nesse texto nós vemos aqui alguns fatos, né, algumas coisas sérias, né, que o Espírito Santo vem para fazer. Ele vem aqui, né, para nos guiar. Talvez você não sabe quem que é o seu guia, né? Fala, guia, sai para lá com esse negócio de guia. O Espírito Santo é o seu guia, ele vem para te guiar. Ele vem para nos auxiliar, amém? Então fale para o teu vizinho, ele vem para te guiar. Fale aí para ele, que eu quero que todo mundo ligado. No final nós vamos tomar nota e vamos dar um chocolate. Não, isso é coisa do Belo, né? Ele vem também para falar do que está por vir, né? Falar apenas, não, cadê? Não falará de si mesmo, falará apenas de si mesmo, ouvirá a vocês, anunciará a vocês o que está por vir. A minha versão é outra, NBVP.
Então ele vem também para anunciar o que está por vir e glorificar o Pai e trazer todas as coisas conhecidas a nós. Então, algumas vezes, se você ainda já conheceu a Cristo, né, se você tem o Espírito Santo, você percebe que algumas vezes parece que você quer fazer tal coisa, mas lá dentro do seu íntimo você percebe que não, você percebe que está errado. Eu, na minha imaturidade, né, quando eu comecei a trilhar esse caminho, muitas vezes eu dava com os burros na água, vamos dizer assim, um termo. Porque talvez o Espírito Santo estava falando, ele estava ministrando no meu coração, mas eu achava que era um sentimento bobo. Ah, você está com medo de tal coisa, você está com medo daquilo lá. E quando chegava, dava errado. Então, assim, o Espírito Santo, ele está para testificar muitas coisas dentro de nós. E uma das coisas é nos livrar do mal, é nos levar das coisas erradas. Então, nós temos que aprender a ter sensibilidade para ouvir mais o Espírito. Muitas das vezes, nós não damos o devido ouvido o que ele está falando. E acabamos nos fazendo coisas erradas e coisas que não deram muito certo, porque nós não ouvimos ele. Então nós precisamos buscar verdadeiramente ter sensibilidade de ouvir o que o Espírito Santo diz. Ele testifica muitas coisas no nosso coração, muitas coisas. Ele traz a verdade, ele nos guia, ele glorifica o Pai. Então ele é muito, 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 muito poderoso, não é não? O Espírito Santo é muito poderoso. Talvez, às vezes, nós não temos ideia do quanto ele é poderoso e do quanto ele pode fazer por nós e interceder por nós. Então ele, o Espírito Santo de Deus, é um com o Pai e é um com Cristo. E ele veio o quê? Nos revelar. Então tudo que é de Cristo, tudo que é de Deus é de Cristo, e tudo que é de Cristo é do Espírito Santo. E ele veio trazer isso a nós. Então nós precisamos focar em entender a importância dele. Amém? Ele é parte de Deus. E agora ele habita dentro daquele que creu em Cristo. Nós gostamos sempre de falar na nossa reunião, né? Presta atenção. Um pedacinho do céu, um pedacinho de Deus, decidiu morar dentro de você. Ele está morando aí dentro. Se você prestar atenção, você é quase um super-herói. Só não é se você fizer besteira, né? Então, se você ser um com o Espírito Santo, você vai fazer coisas incríveis para glorificar o Filho. Amém? A importância do Espírito Santo, ele quer glorificar sempre o Filho. Então, nunca vai glorificar você. Se você sente no teu espírito, vamos supor, você está em dúvida. Puxa, se você não sentiu paz, possivelmente já não é do Espírito. Porque o Espírito Santo vem para trazer clareza, vem para trazer paz, descanso. Então nós precisamos buscar essas coisas e buscar a ser sensíveis a isso. Então não existe, vida cristã sem ele, sem o auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio dele, nós nos tornamos o quê? Monótonos. Muito possivelmente mundanos. Sabe assim, quando você vai largando e você vai desistindo, você vê que aquela pessoa vai largando de tudo, vai desistindo, e vai passando um tempo, vai passando outro, você vê que algumas coisas vão ficando normais para ela. Uma pessoa não falava palavrão, uma pessoa que você olhava era santa, e de repente ela mudou da água para o vinho, e as coisas que ela fazia eram boas, e de repente ela está fazendo só besteira, e ela xinga, ela esbraveja, ela se irrita fácil. Talvez essa pessoa, ela parou de escutar o Espírito Santo e começou a dar ideias para esse mundão. Quero dizer para você, meu amigo, esse mundo aqui está cheio de distração. E não é distração ruim, não. Vamos supor agora, a praia está o quê? Assim, né? A praia está lotada. Lá você vai ter um monte de distração. É pecado ir para a praia? Lógico que não. Mas agora, tudo tem que glorificar o Filho. A outra vez que nós estávamos lá no passado, estava eu de boa com a minha senhora lá, as crianças, tudo lá. Aí chegou um rapaz lá, não lembro nem o que ele foi vender. Mulher lembra. Não lembro nem o que ele foi vender. Eu sei que ele se ajoelhou lá do ladinho assim, se agachou, né? Vendendo tal coisa, tal. Estou aí trabalhando, né? Daí você, o que o pessoal vende na praia, né? Vende gelado, vende salgado gostoso, né? Alguma coisa atrativa, né? Mas bolachinha. Eu lembro que era uma bolachinha bem parrelinha, assim, a única coisa que eu tenho, eu estou aqui na praia tentando levantar um recurso para minha família e tal, está difícil a situação. Lá mesmo eu falei, eu posso orar por você?
Aí ele falou, pode? Eu falei, então ajoelha aqui do meu lado. Nem levantei, meu irmão. Nem levantei, ele ajoelhou do meu lado ali, a gente orou. E foi uma bênção, sabe? Porque ele sentiu prazer naquela oração. Nós estávamos na praia, eu não esqueci quem eu era, entende? Então muitas das vezes nós vamos caminhando e vamos deixando o mundo nos levar e acabamos esquecendo quem nós somos. E nós estamos aqui para testificar aquilo que o Espírito Santo fala em nosso coração. Amém? Então precisamos estar ligados. Então, não tendo, revelação sem o Espírito Santo, nós entendemos que só você ter o estudo, só se você ter a teoria, não adianta de nada, porque a palavra diz o quê? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, você vê pessoas que sabem de muita coisa. Um exemplo, o diabo, ele entende da palavra, ele entende da letra, mas ele não tem o Espírito de Deus, entende? Então, por isso que ele não consegue certas coisas. Mas não se engane, você vai chegar diante de muitas pessoas que vão manjar do Paranauê, vão falar todas as palavras, vão falar muitos versículos, muitas coisas, e você não vai ficar assim olhando e não sei entender, mas precisa discernir se ela tem o Espírito de Deus ou não. Então é o Espírito que vai trazer vida à palavra, amém? É o Espírito que traz a vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o testemunho da libertação, se eu só tinha a letra, não daria certo. Então, deixa eu contar uma para vocês aqui, que eu acho que eu nunca falei em público. Teve um belo dia, eu ainda não era convertido, isso para mais de 10 anos, essa história, mais de 15 anos. Eu estava tão belo e formoso, tomando nossa cajibrina, porque nós gostávamos de uma cana, antes de conhecer o Senhor, e estava lá tudo bonitinho. Quando chegou no final da tarde, teve uma pessoa lá que ficou possessa, perto da gente, ficou possessa e tal, poxa, você sabe algumas coisas, minha mãe mais uma vez falou para mim, se você falar o sangue de Jesus, você clamar o sangue dele, muito possivelmente você vai ter poder, o sangue de Jesus tem poder no que você fala e tal, e aquilo ficou no meu coração, só que eu não entendia patavinas da palavra, era falar Nécio, para não falar outra coisa, de tudo. E aconteceu esse fato, e nós estava lá, tudo belo e formoso, eu falei, nossa, deixa para mim, cheguei junto, põe a mão, segurei e tal, e em nome de Jesus, vai embora, Satanás, e esbravejava, e lutava, e fazia de tudo. Meu amigo, depois a gente deu risada da história, E só faltou dar o Kamehameha do Jesus lá para ver. E parece que quanto mais você fala alto e mais você dá entonação na sua voz, parece que você tem mais fé, Em nome de Jesus, saia! E não saía. Hoje eu entendo que eu tinha alguma coisa da letra, mas não tinha o do Espírito. E logo, daí a gente converteu, conheceu Jesus, foi uma bênção, e caminhou, e vai, e foi, e continuou. O mesmo abençoadinho, Abençoado não é abençoado, O mesmo que se apareceu de novo. Quando eu cheguei lá, eu não precisei falar nada dele. Só a presença do Senhor que estava na minha vida, ele decidiu ficar quieto. E a gente teve uma conversa muito boa, porque não foi nada assim, não precisou de nada muito estardalhaço, porque a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo já resolveu o problema. E foi só falado com calma, tom baixo, a palavra da verdade, e ele foi embora. Ele não incomodou mais. Você entende? Então, às vezes, nós achamos que temos a letra, achamos que temos as palavras certas, Foi a luta de Nicodemos, que ele tentou livrar a mulher, a mulher de todos aqueles espíritos lá, e ele se assustou quando ela falou que tinha muitos. Ele se assustou por não conseguir. Quando Jesus veio, ele libertou ela, toda aquela legião. Então foi a luta dele com ele mesmo, de entender, puxa, mas eu fiz tudo certinho, todos os rituais, toda a palavra, eu peguei isso, peguei incenso e tentei e não consegui. Então quando nós passamos a ter o Espírito Santo dentro de nós e entendemos o poder que ele tem dentro de nós, as coisas não precisam nem estardalhaço, talvez com uma ordem simples é o que chega, mas não é no que como você faz, em quem você acredita que acontece. Entende como? Então nós precisamos acreditar na pessoa certa, entende? Então não adiantava gritar, não adiantava fazer nada, mas foi muito engraçado depois que a gente converteu, Porque algumas vezes a gente está no churrasco, está fazendo aquela conversa e lembra de certos assuntos da vida.
né, na mesa e começa a bater papo e, você tentou fazer tal coisa, puxa, você não tinha capacidade nenhuma, que doideira é essa, né? A gente dá risada, mas são fatos assim que nos trazem a sabedoria de algumas coisas e pode passar para outros, né, que talvez falam por falar e acaba não acontecendo nada. Então nós precisamos o quê? Do poder. E o poder vem de onde? Do Espírito. E só vai ser manifestado quando você crê que não vem nada de você. É Ele que te usa. Então você chega com autoridade no poder dele, no nome de Jesus, e as coisas vão acontecer. Você pode, se você não tiver o Espírito Santo, você pode fazer o maior estardalhaço. Vai ser só barulho de carroça. Amém? Então nós precisamos entender esse tipo de coisa. Ai, ai, não existia poder. Meu Deus, eu dou risada disso. 2 Coríntios 3,17 vai dizer assim: ora, o Senhor é Espírito, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então naquele momento o Espírito Santo estava aqui, ó, dentro de mim. E houve liberdade naquele local. Amém? Não porque o Anderson aqui é bom, estrelinha, não é nada disso. Mas houve liberdade, entende? Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Nós podíamos colocar essa música no repertório, né? Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Muito boa, hein? Então só iremos avançar na nossa vida diária quando nós entendemos a caminhada com o Espírito Santo. Como eu faço isso para ter intimidade com o Senhor? Como que podemos fazer para... Uma das coisas é a leitura, né? Talvez, aí eu trouxe até uma pesquisa para nós falar um pouquinho aqui hoje. A leitura da palavra é um grande carro-chefe, né? Então, um exemplo, nós estávamos aqui no louvor. Se a galera está tocando, tem alguém ministrando, falando do Senhor, e você está... Nossa, quebrou o forro ali, pessoal. Não, ninguém limpa esse projetor faz tempo, hein? Não vai dar certo. Então, assim, esse aqui é um ambiente muito bom. Para quê? Para você sentir o poder do Senhor, sentir o poder. Por que é bom? Porque a igreja está reunida. Lá na sua microigreja, a igreja está reunida. Se está acontecendo uma oração, está acontecendo um louvor tal, e você está pensando no teu boleto, não vai dar certo. Se você está pensando naquele varão, aquela varoa lá, não vai dar certo. Tem hora para tudo, e tem hora de você adorar, e tem hora de você se entregar, entende? Então nós vemos às vezes nós estamos aqui de cima, posso falar ou não? Sou sincero, nós estamos aqui, ó. Tem gente assim, entendeu? Você perde de desfrutar. Por que eu falei quando a gente encerrou? Nossa, só com esse louvor poderíamos ir embora, não precisaria mais ministrar hoje. Porque a gente está aqui, a gente está se empenhando e querendo fazer o máximo para que todos nós sejamos conectados, amém? Todos nós estejamos desfrutando. E muitas das vezes a passividade, entende? Você está preocupado com a pessoa do seu lado, olhando para a roupa do outro, e vendo coisas que não tem nada a ver. Tem hora para tudo, meu irmão. Tem hora para tudo. Mas tem certos momentos que você precisa conectar o Senhor para que você possa entender algumas certas coisas. Amém? Vamos lá. Rapaz, escreveu, hein? Você já imaginou? Não sei se você viaja na maionese assim igual eu. Se Jesus não tivesse ido para o céu com Deus, ascendido ao céu, como que seria? Como que seria a doideira? Imagina você lá, imagine você na sua vida, esquece do Espírito Santo, esquece, faça de conta que o Espírito Santo não existe. Jesus veio, foi crucificado, morreu, né? Ressuscitou e está aí na terra. E ele ia ficar aí até cumprir os anos que Deus quer que cumpra. Nem ele, nem ninguém sabe, só Deus Pai, né? Então Jesus está por aí. Talvez, né, na sua vida maravilhosa que Jesus era, né? Ele tivesse aí umas 16, 15 horas por dia para o povo. Já parou para pensar ou não? Jesus aí na terra? Então vamos lá. O Murilo tem mais condição, talvez visse mais Deus, mais Jesus. Talvez o outro não. Como que seria? Talvez você pegasse um avião, né? Nossa, você acredita, meu irmão? Comprei uma passagem para Jerusalém e vou ter 2 minutos com Jesus. Pensa que alegria que seria?
Você ter 2 minutos com Jesus? E a pergunta nossa lá era assim: você iria com o caderninho cheio de perguntas ou você iria com o caderninho branco? Como que seria a ideia de você ir falar com Jesus? Normalmente nós temos muita coisa para descarregar, né? Ah, Jesus, eu preciso disso, preciso daquilo. Ah, me dá isso. Ia ser um monte de pergunta. Não é que ia ser uma doideira? Mas nós não temos, isso não tem como acontecer. Então Jesus, na sua sabedoria, ele precisava ir com o Pai. Vamos supor, presta atenção, na mesma ideia. Para você fazer uma oração e falar com Deus, você precisaria, não teria outro jeito de Deus ouvir a sua oração se você não fosse lá falar com Jesus. Dentro dessa história, presta atenção, Jesus está lá em Jerusalém e você está aqui e você queria pedir uma oração, falar uma oração com o Senhor, você não poderia, sua oração não ia ser ouvida se você não chegasse para Jesus. Jesus, está aqui a minha oração, entrega ao Pai. Por quê? Porque a oração, quem fazia com Deus era quem? O sacerdote. Só o sacerdote poderia falar com Deus, é ou não é? Você lembra dessa história? Lembra que era só o sacerdote que poderia falar com Deus? Então, se Jesus estivesse aqui na terra ainda, porque Jesus era bom, não era bom? Poxa, Jesus curava a torta direito, meu amigo. Jesus expulsava demônios, pessoas com legiões de demônios, Jesus expulsava. Jesus era maravilhoso aqui nessa terra. Só que Jesus e o plano perfeito de Deus vai além da nossa compreensão. E quando Jesus fala que eu tenho que ir e mandar um outro consolador, muitos dos discípulos não entenderam o que estava acontecendo. E foram entender logo muito depois. Porque quando Jesus vai e fala assim, agora eu rogarei ao Pai e mandarei um outro consolador, alguém no meu lugar, é porque ele estava avisando aquilo que vocês farão muitos mais milagres do que eu. Porque no coletivo nós podemos ser muito mais usados que um. Pensa se nós tivéssemos a ideia do coletivo de tantos Jesus aqui. Quanto que nós seríamos usados? Você está acompanhando? Quem está acompanhando, diga amém. Amém? Está acompanhando. Então vamos lá. Então Jesus está aqui na terra e você conseguiu 2 minutos com ele. Puxa vida, além dos 2 minutos, se você parar para pensar, talvez você não conseguiria chegar perto. Nós estávamos falando da mulher do fluxo de sangue. Olha que doideira que foi para ela chegar em Jesus. Olha que luta. Se eu só tocar nas vestes, eu não preciso nem falar com ele. E a palavra diz que ela se estabacou para chegar lá, ela se arrebentou. E só tocou. Então, tendo Jesus lá, ia ser muito difícil. Talvez você conseguisse 1 hora aí a cada 20 anos. Eu seria com um caderninho cheio de oração para falar para Deus, né? Poxa Deus, é isso, é aquilo, leva minhas orações, Jesus, para ele. Mas não, no plano perfeito da redenção e o plano perfeito de Deus, ele fala assim, eu vou mandar o Consolador para vocês. E agora, a palavra diz que cada um que recebe a Cristo como Salvador, recebe automaticamente o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, ele fala que nós passamos a ser reis e sacerdotes. Então, agora a nossa oração é aceita por Deus sem intermediador. Então, não precisa de ninguém para chegar a nossa oração a Deus. Eu mesmo posso orar e falar a Deus. E é isso, isso e aquilo. Pode dizer amém por isso? Amém, amém, né? Poxa, que facilitou. Então, Deus estava vendo, através de Jesus, a sua infinita bondade. E agora nós temos aqui livre acesso a Deus. Aonde você estiver, é na praia, é no carnaval, é onde você estiver, se você precisa ser luz, porque agora o Espírito Santo está dentro de você e você pode orar a Deus e você tem direta oração e direta ligação a Deus Pai. Então você não precisa pegar aquele avião de 10 em 10 anos com 2 minutos. Você tem uma vida de 24 horas com Deus e talvez nós usamos 1 minuto por dia, ou 1 minuto por mês, ou 1 minuto por ano. Nós temos uma infinidade de tempo para falar com Deus e estamos usando pouco. Nós estamos usando pouco, nós precisamos crescer nisso. Precisamos crescer. Eu não consigo nem imaginar uma multidão para me chegar no Jesus com esse calor lascado, meu Deus. Lá, imagina, 50 graus e você querendo falar com Jesus. Pensa que luta. E agora você com o Espírito Santo, é o mesmo de Jesus, tudo que Jesus tem, Ele tem. E às vezes nós esquecemos de certos detalhes. Tudo que Jesus tem, o Espírito Santo tem. Então, se nós
Estava meditando, né? Pensando, puxa, Cleverson ministrou tantas coisas maravilhosas para o Espírito Santo, né? O que eu vou falar nesse dia? Chegou minha vez, né? O que eu vou falar? E uma das coisas que nós vemos é que no livro de Atos, os irmãos, sempre que tinham qualquer coisa, eles se voltavam ao Espírito Santo. Sempre, sempre, sempre. Nós temos ali, só de olhar no livro de Atos, nós temos muitos textos onde o Espírito Santo é quem dá a direção. É o Espírito Santo que limita, é o Espírito Santo que bloqueia, é o Espírito Santo que não deixa ir. Vamos falar alguns textos para nós poder entrar na história. Cadê o nosso cara da projeção? Vai lá. Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Atos 5, 31 e 32. O Deus de nossos antepassados glorificou Jesus, colocando-o à sua direita para ser príncipe e salvador, para dar ao povo de Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas, diga testemunha, destas coisas, bem como o Espírito Santo, diga Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então vamos lá, nós somos testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela faz o papel de testemunhar. Testemunhar. E toda vez que você tiver medo de falar de Deus, falar do amor do Pai para qualquer pessoa, lembra disso, você é testemunha do Senhor. Testemunha. Amém? Testemunha. Deus nos concedeu isso. Então, como eu posso testemunhar algo que eu não vi? Vamos lá, para pensar. Vamos pensar. Como eu posso testemunhar algo que não vi? Você não estava no dia da cruz. Você não estava no dia que Jesus foi chicoteado. Você não estava na hora que ele foi pregado. Muito menos na hora que ele ressuscitou. E nem a hora que os anjos chegaram lá, se apresentaram e na hora da ressurreição dele. Muito menos na hora que Tomé não creu. Então, como que eu posso ser testemunho de uma coisa dessa? Através do Espírito Santo. Pois é Ele que vai testificar no meu coração que aquilo é verdade. Aí Jesus vem e dá uma pegada em Tomé, né? Que é bonita de ver, né? Talvez na hora você olha, parece que pô, Jesus, não precisava, né? Acabou que aí já não creu que você ressuscitou, está todo mundo falando. Todas as maravilhas que vocês viram e chega diante ali dos outros discípulos, Jesus aparece e eles estão contando para Tomé, nossa, nós vimos Jesus, nós pegamos nele, nossa, foi uma loucura, a mulherada estava falando tudo, e ele não estava acreditando, ele não estava crendo. Aí no outro dia Jesus aparece para ele, diretamente para resolver a parada, né? Já para quebrar. Está aqui, meu queridão, pode pegar. Jesus chega para acabar com tudo, já pode tocar se você não crê. E daí dá uma exortada nele. Não digo nem uma exortada, né? Mas eu acho que aquilo era para nós, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então nós não vimos, bem-aventurados somos nós. Amém? Bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Aí o Espírito Santo tem o papel do quê? De testificar isso. Então você passa a ser testemunha por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você testifica o que aconteceu. E agora você tem a obrigação, diga, obrigação, de pregar a palavra do Senhor, amém? Antes você não tivesse ouvido que você estava de boa, você podia ficar assistindo uma tela, mas agora não. Agora nós estamos te colocando numa enrascada. E você tem a obrigação de pregar a palavra, porque você é testemunha do Senhor. Amém? Uma das coisas que às vezes eu vejo que falta um pouco em nós quando eu falo a igreja geral, né? A Assembleia de Deus, né? A igreja total, é exalar um pouco mais o perfume de Cristo. Exalar um pouquinho mais. Algumas vezes as pessoas falavam para mim logo quando eu converti: você é cristão? Parece que eu estava queimando.
pegando fogo, sabe aquele primeiro amor? Nossa, eu estava muito louco, muito doidão por Jesus. Muitas vezes, assim, lá no Ceasa, principalmente naquele monte de palavrão, sabe? Nós temos pessoas que trabalham lá, sabem que é muito palavrão, é muito xingamento, e chegar alguém e falar assim, você tem algo diferente. E é gostoso de ouvir isso. Mas talvez nós percebemos que a igreja, no geral, está ficando muito parecida com o mundo. Não tá exalando o perfume de Jesus, sabe? Porque talvez a gente nesse bolo de informações, nesse bolo de coisas que estão acontecendo, e nesse bolo né, de tecnologia, nós percebemos que talvez a igreja não está sendo exalando aquele perfume de que, nossa, o que esse cara tem que eu quero? O que essa mulher tem que eu não tenho? Entende? Então isso talvez está faltando no nosso meio um pouquinho de exalar o perfume de Jesus. Ser a carta viva, sabe como? Aquela pessoa olha para você assim, você não pregou para ela, você não falou um A para ela, mas ela fala assim, eu quero que aquele cara tem. Eu quero que aquele lá tem. Talvez tenha faltado um pouco em nosso meio. Porque muito, quando eu falo, não estou falando da nossa comunidade, estou falando da igreja no geral, sabe? Porque muitas das vezes o culto é só naquela hora marcada, e a gente esquece que o culto a Deus é a vida inteira. E daí às vezes você não está com o todo da igreja e parece que você esqueceu quem você é. E não está exalando o perfume de Jesus. E a carne aparece. Então nós precisamos o quê? É lutar mais contra a carne. O Espírito Santo precisa lutar mais. Ela precisa reagir. Nós precisamos reagir. A palavra seria reagir. Como que seria você num ônibus lotadão nesse calor? Ia ser a murmuração? Como seria expressar Jesus? Como que é? Às vezes nós se irritamos. Às vezes no ônibus lotado você não quer dar um lugar para uma pessoa que precisa mais que você. Como que funciona? Nós precisamos expressar Jesus. Sair da zona de conforto. Ser discípulo de verdade é sair da zona de conforto. Presta atenção, todos os discípulos sabiam que não ia ser boa coisa para eles. Depois que eles viram Jesus sendo morto. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles viram que o negócio não ia ser daquele jeito. Mas por amor a Cristo, eles foram com tudo. Por amor a Cristo. Porque sabe qual que é a ideia? Eles não só presenciaram, mas eles sentiram aquilo dentro deles. E quando o Espírito Santo veio e trouxe poder, não tem como você ficar parado quando você recebe o poder do Espírito. Não tem como. Você sai falando para todo mundo, você chega a ser chato. Fanático. Xarope. Entende? Tem certas pessoas que você tem que pegar mais simples, mas tem outras que você tem que vai mais devagar. Mas você não pode esquecer quem você é. Não podemos esquecer quem nós somos. Não podemos. João 6,38 diz assim: pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para a minha própria vontade. Então Jesus tem tudo aquilo, o Espírito Santo tem tudo aquilo de Jesus, e nós precisamos trilhar nessa mesma vontade. Atos 24 vai dizer assim: mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou para realizar. A obra de contar aos outros a boa nova da graça do amor de Deus. A boa nova, a obra, entende? É uma obra. Sabe onde que é o seu púlpito? Vou contar para vocês, meus irmãos, eu nem sou muito fã de pregar lá. Não faz parte dos meus 489 pratos prediletos. Mas nós pregamos toda semana, né? Toda semana a gente está compartilhando a palavra, está sempre falando. Até quando a gente está no louvor, eu falo, não, Cleber, ministra você, porque eu estou ali no louvor, meu negócio é outro, mas estou sempre pronto. Na verdade, assim, sendo bem sincero, eu nunca busquei nada, mas também nunca disse não para nada do que Deus me chamava. Tem uma certa diferença. Eu nunca quis status, mas também nunca disse não. Sabe aquele cara do 8 a 80? Era eu. No mundão, eu era doidão, gente. Eu era doidão, mais louco que o Batman. Tá ali meu amigo Vado ali, ó. Nós temos 25 anos de amizade.
Era uma loucura, nós estávamos em todas, não tinha EA. Só que aconteceu uma coisa bem tremenda, quando eu converti, aquele de 880 que era do mundo, passou a ser do reino de Deus. E eu era 880 do reino de Deus, eu estava em todas. A minha esposa cansou quando eu converti, cara. O tal do lado do Cir estava lá em casa, meu amigo, e nós fazíamos comunhão dia e noite. Dia e noite, nós ia pastel, era cachorro quente, a gente saía e não sei o quê. Pô, eu vou lá pegar um pé de frango do outro lado da cidade. Não, vamos junto. Sabe assim, não tem preguiça. Então parece que às vezes quando é no mundão, fazer as coisas é mais fácil. Mas quando você está no reino, parece que dá uma canseira, né? Você parece um Jaiminho Carteiro, sabe como? Pois é, quer dar fadiga. Trouxe uma carta que você pega aí, sabe como? Então assim, uma das coisas que transformou a minha vida, além de eu ter conhecido o Senhor, lógico, tudo, foi a aprender a não dizer não para as coisas. Então eu não sou muito fã de pregar assim. Quando eu faço com muito amor, faço com muito zelo, né? Capricho no que eu vou fazer, tenho horas, normalmente o Espírito Santo faz eu perder o sono, né, meu amor? Faz eu perder o sono, mas sempre sim, caprichado. Então quando você tiver um chamado por alguma coisa, você não diga não para o Senhor, sabe? Nós precisamos dizer menos não para Deus. E a canseira, assim, eu fico pensando assim, algumas coisas, sabe? Porque parece que nós falamos, quer ir para o céu? Puxa, tem que ir daquilo de a pé. Puxa, se fosse para ir com Jesus, meu amigo, eu atravessava o mundo. Entende como? Então não tem empolgação para certas coisas. Mas você precisa entender que o Espírito Santo está dentro de você, tem que te funcionar. Tem que dar gosto, sabe assim? Tem que ter vontade. Gosto muito do tal do retiro, sabia? Ficar 3 dias com os irmãos lá, uma doideira, cara. Aqueles irmãos soltando fudum no quarto, é uma loucura. Tá tudo feliz, tudo gostoso, sabe? Não tem frescura. É gostoso, chega no final, você tá assim com as pernas doendo. Nossa, mas foi bom, né? Você só vê nego falando, não, Murilo? Você só vê nego falando, nossa, mas estava gostoso. Lógico que estava, você estava com a igreja, imagina no céu como é que vai ser. Imagina no céu. Vamos estar atentos a isso. Sabe, né, que se você olhar para a vida de Jesus, né, e tentar ser bem parecido com ele, você tinha que mudar totalmente seu hábito de viver. Porque Jesus, o Filho de Deus, passava a madrugada em comunhão com o Pai e resolvia os problemas em segundos. E nós fazemos o quê? Totalmente ao contrário. Nós passamos segundos com o Pai e resolvemos problemas em horas e dias. Você entende? Como nós às vezes erramos. Então nós vamos buscar ser mais parecido com Jesus, entende? Ter mais comunhão. Jesus muitas das vezes saía de perto dos discípulos e ficava com o Pai para poder ter intimidade. E quando ele mais precisou dos discípulos para orar com ele, não deu meia hora, estavam dormindo os pangaré. Poxa, vocês já estão dormindo? Entende? Então nós precisamos ter mais afinidade com o Senhor e passar mais tempo com Ele. Atos 11, versículo 12 diz assim: o Espírito Santo me disse, diga, o Espírito Santo me disse, para ir com eles e não me preocupar com o fato de não serem judeus. Estes 6 irmãos aqui acompanharam, e logo chegamos à casa do homem que tinha mandado os mensageiros. Tudo em Atos, vamos lá. Atos 11, 28. Um deles, chamado Ágabo, você que vai ser mãe e pai, aí, Jé, nome bonito pro seu filho, Ágabo. Um homem chamado Ágabo levantou-se numa das reuniões para profetizar pelo Espírito que uma grande fome estava para vir sobre o mundo romano. Isso de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio. Está vendo? Se você olhar o livro de Atos, você vai ver assim os irmãos totalmente voltados para o Espírito. Quer aprender a andar pelo Espírito? Vamos ler Atos. Você vai ver os irmãos procurando assim intencionalmente o Espírito Santo. Atos 13, do 4 ao 5 vai dizer assim: dirigidos pelo Espírito Santo, eles desceram de Seleucia e daí navegavam para Chipre, na cidade de Salamina. Foram à sinagoga judaica e pregaram a palavra de Deus,
João estava com eles como ajudante. Dirigido por quem? Pelo Espírito. Atos 15, 27 diz assim, portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada. Você está entendendo? Tudo tem o Espírito Santo. Atos 16, 6 vai dizer, logo depois eles viajaram através de Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia para pregar naquela ocasião. Poxa vida, o Espírito Santo falou, hein? Próximo. Por isso eles foram pelas fronteiras da Mícia até o norte na província de Bitínia. Porém, mais uma vez o Espírito de Jesus os impediu. E você está tentando fazer a coisa do seu jeitinho brasileiro. Nós temos sempre um plano B, pessoal. Olha esse negócio aí, está fora. Mas se não der certo aqui, eu tenho aquele outro cartão de crédito, eu vou apavorar. Você entende? Nós sempre temos um plano B. E passamos a não depender do Espírito. Nós precisamos estar ligados e passar a depender do Espírito toda hora. Nós sempre temos um plano B. Aí você esquece do poder de onde vem. Atos 19, 21. Depois disso, Paulo sentiu-se impulsionado pelo Espírito Santo a passar pela Macedônia e Acaia, antes de voltar a Jerusalém. E depois de lá, dizia a ele, eu devo seguir para Roma. Quem que estava falando? O Espírito. Atos 20, 22, 24 diz assim, e agora vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo, não sabendo o que me espera ali, a não ser o que o Espírito Santo me tem dito, de cidade em cidade, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Presta atenção, o Espírito Santo falou para Paulo que ele ia ter sofrimento e prisão. Talvez ele fala para você me dar quinhentão, você não dá. Brincadeira. Para ver se vocês estão ligados. Então, nós precisamos estar ligados no que o Espírito Santo tem a fazer. Alguns fatos que podem nos atrapalhar até essa busca, talvez seja medo. Será que você talvez não tem medo do que o Espírito Santo vai fazer? Que eu vou te falar. Dá um trampo, rapaz. Dá um trabalho. Tem hora que você olha para o sofá assim, chega cansado do trabalho, porque eu não tenho grana suficiente, eu tenho que trabalhar. Aí você olha para o sofá assim, nossa, que vontade de ficar nesse sofazinho. Aí você lembra do poder do Espírito, você lembra do teu chamado, você lembra para que ele te chamou e você levanta e vai. Hoje estamos com os pés latejando, né, minha querida? Estamos fazer marmita, uma doideira. Nós somos gratos. Então, se você tiver medo do que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, nem ore para ele, porque talvez ele faça um rebuliço. Alguns, o fator é vergonha, né? Eu vou ter que orar, vou ter que pôr a mão. Como é que vai ser? E o que eles vão falar da minha oração? Está preocupado com isso? O que eles vão falar da sua oração? E se ele não for curado? Não é assim as perguntas? E agora, como é que vai ser? E se não der certo? Então a vergonha leva nós a ter medo, leva nós a não fazer nada. E alguns, meu amigo, tem o Espírito Santo e gosta de terceirizar, né? Puxa, Meurilo, mas você é melhor que eu, vai lá, mano. Né? Puxa vida. Você já toca violão, né? Dá para terceirizar, entende? Ó o Renan lá, ó. Porque, na verdade, muita pessoa gosta de terceirizar a missão. Sabe assim? Não esquece. Pega lá, vamos voltar no começo. Todos nós que temos o Espírito Santo somos sacerdotes. Você não pode terceirizar nada. Sabe aquele seu vizinho lá que não converte? Prega para ele. Prega para ele. Você está esperando o quê? Que vá um estranho lá? Que vá um anjo?
Você que é o anjo, às vezes está gordinho, igual eu, mas você que é o anjo, vai lá, pregue para ele, poxa. Nossa, lá na minha rua não tem nenhum vizinho que fala comigo. Talvez você não dá um bom dia, você que é o cristão lá, você que é luz, raio, estrela e luar, manhã de sol lá naquele lugar. É você. É você, diga pro teu irmão, é você que tem que pregar lá. Pode falar aí. É você, cara. É você que tem que pregar lá, porque o Espírito Santo não está só em mim. O Espírito Santo não está só em um ou outro, ou está em você ou não está. Se ele está em você, você tem o dever de pregar. Aí nós achamos, né? Poxa, será que o meu pastor vai lá pregar um dia? O cara caiu endemoniado, piorou então. Será que vai alguém lá me socorrer? Esse é o pensamento às vezes. Nós ficamos terceirizando. Orar pelos enfermos, como é que é? É só um ou outro? A palavra vai dizer. Se tem alguém enfermo, traga os presbíteros, vai dizer isso. Mas ela não vai te isentar de você orar por ela. Ela não vai isentar ninguém. Então nós precisamos ir junto. Nós precisamos ir junto. Rapaz, eu vou dar uma cortada aqui, senão nós vamos ficar até o Réveillon, até a virada de fogos. Até a virada de fogos. Então nós precisamos, na verdade, ter muita intimidade. Mas daí você fala assim, nossa Anderson, mas você falou que a letra mata e o Espírito vivifica. Então se eu ler a palavra não vai adiantar, mas você tem o Espírito. Então através do Espírito você vai entender e vai aprender o que o Senhor quer falar. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que eu vou falar uma coisa que é bem interessante, que foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre a leitura bíblica. A leitura bíblica, para você que tem preguiça de ler, porque para mim, pessoal, vou falar bem a verdade. Uma vez eu falei com meu amigo Vado, né? Falei, faz tempo aí, eu lembro dessa história. Eu falei para ele, cara, mas eu li a Bíblia, não entendo patavina, não entendo nada. Aqueles textos tudo misturado, diferente de você, filho de Deus, né, que nasceu no berço evangélico, eu nasci no mundão, tá? Nasci no mundão e fui conhecer Jesus velho já. Então eu não entendia de nada, né? Eu lia e não dava certo. E quando eu conheci Jesus, aqueles textos saltavam aos meus olhos, sabe? Eu olhava assim e falava, meu Deus, como que eu nunca entendi isso? Todas as vezes que eu tentei ler, não deu certo. Mas a partir do momento que eu criei no Senhor e entreguei meu coração para Ele, meus irmãos, eu passei um mês chorando. Todo culto eu chorava igual um bebê, assim, apaixonado pelo Senhor. E quando eu comecei a ler, os textos começaram a saltar nos meus olhos. Meu Deus, mas isso aqui é muito simples, é o manual do produto de quem criou. É o manual. O meu manual, se eu quiser aprender a viver, eu leio. Quer saber como é que você resolve a tua briga familiar? Vá para a palavra. Quer saber como é que você vai num casamento bem sucedido? Vá para a palavra. Financeiramente, vá para a palavra, sabe? Está tudo lá. E eu não sabia, eu li, não entendia nada, de repente, aquilo parece que ficou grande, assim, comecei a entender, sabe? Uma loucura. Uma loucura. E nós pegamos fome por ler. No entanto, que as nossas reuniões nas microigrejas, nós só falamos da palavra, nós não tem pregação lá não, nós abrimos o texto, a Bíblia em tal lugar, né, direcionado pelo Espírito, e vamos compartilhar sobre aquilo, e nós aplicamos aquilo na nossa vida. Quando eu estou mirando, eu lembro dos textos, e tento me corrigir, entende? Então, nós aplicamos aquilo. Mas você só vai crescer nessa revelação quando você passar a ler. E a ler e querer mais. Porque quando você está com o Espírito Santo é gostoso você ler a palavra. Não dizer que tem preguiça não. É gostoso porque você vai para a história. Já, quem aconteceu? Só tem velho aqui, né? Não tem uns jovens aí. Lembra do desenho Fantástico Mundo de Bob? Ah, meu Deus. Aquele piazinho para cada história, né? É eu lendo a Bíblia. De repente eu estou no navio com Paulo. Agora para os jovens de agora tem o tal do Becardigan, né? Puxa, eu sou pai, meu nenenzinho assistia. Cada hora é uma viagem, cada história, eles entravam nas histórias, entende? Então nós precisamos entrar na história também, ter gosto por ler. E a pesquisa vai dizer assim, Murilão, quer chegar para cá? A pesquisa vai dizer assim, ó,
No relatório da pesquisa, os pesquisadores descobrem que a familiaridade e o contato com a Bíblia fornece um nível de proteção contra tentações, e está relacionado com menos envolvimento em comportamentos de risco, com pornografia e com pensamentos destrutivos. Além disso, a Bíblia é o meio mais eficaz, indicado, forte e consistente de menor risco de envolvimento em comportamentos de risco. Isso é amplamente independente de outros aspectos da espiritualidade. Então, ou seja, quando você passa a ler a palavra, você passa a entender mais do Espírito. E o Espírito dentro de você vai fazer você entender mais da palavra. Você entende? Olha o que nós falamos sempre aqui, o coração fala do que a boca está cheia, a boca está cheia fala do que o coração está cheio, né? E aqui é invertido, né? Estou parecendo o seu Crença. A boca fala do que o coração está cheio, o coração está cheio do que a boca fala, entende? Acrescentam também que a leitura da Bíblia realizada 1 ou 2 vezes por semana somente, podendo ser até mesmo aquela realizada no culto, quando o pregador diz: abram a sua Bíblia comigo, tem um efeito quase insignificante. A leitura da Bíblia. Então vamos lá, para nós continuar. Talvez se você ficar só no aqui, sabe como é que nós brincamos na reunião às vezes? Abra a sua Bíblia em tal texto. Aí você fica, não leu a Bíblia, né? Não leu nenhuma vez a palavra essa semana, olhando que estava no mesmo texto da semana passada, sabe como? Então nós induzimos aos irmãos, pelo menos você abre para tirar do texto, por favor. No mínimo. Então, lendo uma vez por semana, talvez aqui, abra sua Bíblia e tal, talvez ela não tenha quase efeito nenhum. Quase efeito nenhum. A leitura 3 vezes por semana trouxe um reflexo na vida do leitor, mas a verdadeira descoberta se mostrou quando o discípulo lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Então, assim, nós temos algumas estatísticas que são poderosas. Então, quando você tem a fome da palavra, é que você vai mudar totalmente. Você tem vício em pornografia, vai ler a palavra. Você tem vício de ser irado toda hora, vai ler a palavra. Você tem o vício de mentir, vai ler a palavra. Então, nós buscamos, de cada um, quem é perfeitinho? Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas. E todos nós queremos crescer, não é não? Não, nós queremos ser parecidos com Jesus. Eu quero, pelo menos. Amém? Então nós vamos buscar isso. Como que nós vamos buscar? No manual. Aqui ó, o manual do Criador. Ele não somente te fez, mas fez um manual para você seguir. Ou você é daquele que quando compra um aparelho novo, você joga o manual fora. Esse aqui eu já sei. Pá! Pensa direito. Poxa, o manual não vem a causa, pessoal, né? Para você ler, ou você sabe tudo? E o Senhor fez um manual para nós com todas as formas que precisamos. E às vezes nós esquecemos desse manual. O estudo é da CBC. Descobriu que as pessoas que se envolvem com a leitura das Escrituras, lendo ou ouvindo 4 ou mais vezes por semana, têm muito menos probabilidades de se envolver em comportamentos mundanos e pecaminosos. Quanto menos provável a pessoa que lê a palavra, o sentimento de solidão cai 30%. Tem se sentido sozinho? Problema com raiva cai 32%. Amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, etc. 40%. 57% menos chances de problemas com álcool. Ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Quanto mais você lê, mais você quer pregar. Fala, papai, aqui nessa noite. Você está pregando ou não? Talvez você não está lendo. Que lá é só para os pastores, para os irmãos que lideram a igreja. Eu estou fora. Se você lê, eu duvido
Vai sair meio doidão. Você vai sair igual aquele cara que vende droga. Você quer tudo bom pra você. Aumento do discipulado de 130%. E vai subindo, Wilson. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Caiu. Isso foi feito uma camada de gente, pessoal. Vocês estão entendendo? Vai pesquisar no Google pra você ver. Foi feito uma pá de gente, mas muita gente. 61% menos chance de se envolver com pornografia. E aí, piazada? Como é que é? Vamos ler a palavra ou não? 68% menos chance de sexo fora do casamento. Ah, papai. 68% menos chance. E o mundo é tentador, hein? Tá as meninas na academia só por aqui assim, ó. Hã? Não é não? Você não se vigia pra você ver. Não vigia pra você ver. É o mundão, minha gente. Vai pra praia agora pra você ver. Tá assim, ó. Tem uns buchão, mas tem uns corpinhos daí. Como é que vai ser? É verdade. É verdade. Daí como é que vai ser? Se você estiver cheio da palavra, eu duvido muito que você vai se sentir tentado. Mas se tiver um copo vazio, meu amigo, qualquer meia boca serve. É verdade. %74% menos chance de se envolver no jogo do tigrinho. Tá no jogo do tigrinho, meu irmão? Tá faltando ler a palavra, hein? Ah, papai, vai falando. Poxa, eu fiquei sabendo, meus irmãos. Fofoquinha gospel. Os caras lá, pastor, tudo lá. Só te falar da igreja, tá? Mas ensinando os fiéis a jogar o jogo do tigrinho. Você tem que aprender a ganhar aqui, vem aqui que eu te ensino. Nem que é isso? Estamos no final dos tempos mesmo, né? Em vez de ensinar a palavra, tá ensinando o jogo do tigrinho. É doideira. Parece mentira, mas é verdade. Será que está faltando ler a Bíblia, né? Quer saber? Todo jogo que envolve dinheiro é jogo de azar. Se você aposta na mega da virada, você está esquecendo que você não depende mais de Deus. Você quer depender das suas artimanhas. Quem jogou? Eu duvido que ergue o braço, né? Você não está dependendo de Deus, meu amigo. A não ser que o Espírito Santo fale fortemente com você. Vá lá, ganhe e vem aqui e compra um prédio para a igreja. Mesmo assim está errado. É jogo de azar. Sabe por quê? Porque se você ganhou, alguém está perdendo. Porque se você apostou, outro apostou e só não ganhou, quem que perdeu? Foi o cara que inventou o jogo? Logicamente que não. Você entende? Então nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Que doideira é essa? O mundo está perdido. Esse dia atrás nós vimos uma reportagem, assim, não somos do Estilo TV não, mas nós vimos na internet, no Facebook, uma reportagem da mulher que se matou por causa desse jogo maldito. Ai, essa dezão. Cara, ela vendeu a casa, pendurou a casa dela, deu boa, ela perdeu tudo. No final ela se matou. Ah, papai. Portanto, a conclusão do estudo é que, sim, ou seja, a familiaridade e o contato com a Bíblia realmente é um fator de proteção. Indicam que o envolvimento da palavra de Deus é um aspecto importante da espiritualidade. E não é simplesmente mais um marcador de espiritualidade. Lendo ou ouvir a Bíblia fornece uma medida de proteção contra as tentações de comportamentos desse mundo. Você tem preguiça de ler? Vai, o aplicativo agora fala. Nota aos Efésios, capítulo. Não? Só você vê no aplicativo, ela fala. Então você vê, o mundo está num comportamento totalmente deturpado. E se nós não cuidarmos, nós vamos para o mesmo caminho. Qual que é a ideia? O Espírito Santo me ajuda. Pai, eu não entendo esse versículo, me ajuda. Eu quero entender. Vai buscar. Quantos vão entrar em 2024 cheio do Espírito Santo? Essa virada na sua casa, como é que vai ser? Poder ou glória ou não? Vamos colocar de pé?
seu irmão. Leia a palavra para não jogar no tigrinho, tá? Parece engraçado, mas não se come. Meu Deus. Nothing can separate you. I find the best of me. You make me stronger. I'm a fighter. You Quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir.
transformação em minha vida. Eu declaro sobre a minha vida que eu irei me esforçar para aprender do Senhor. Eu declaro que o Espírito Santo me ajudará em momentos de dificuldade. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Uma bênção, né? Vamos falar suas contribuições? Deixa o Espírito Santo falar, tá? Não precisa abrir nenhum texto que eu vou te forçar nada, né? O Espírito Santo vai testificar o quanto você precisa ofertar isso. Nós temos o aluguel dia 10 aí, temos as nossas contas para pagar. É muito importante, né? Quantos irmãos vão louvando aqui? Nós vamos ofertando, amém? Tem uma oferta de gratidão, uma oferta de amor, amém? Faça o seu melhor aí, deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Santo Espírito, terceiriza não, é para você profetizar. Diga para ele, não terceiriza. Vamos profetizar? Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor. Nós declaramos aqui, Senhor, no ano de 2024, Senhor, cheio da tua graça, cheio da tua glória, cheio do teu amor, cheio da tua unção, que nós possamos exalar, Senhor, do teu perfume, aonde passarmos, ó Deus. Nós vai ganhar a nossa vizinhança, a tua palavra, a perdão do Evangelho, ó Deus. Senhor, de falar do seu amor. Hoje, cada dia, Senhor, declara essa tranquilidade. Cada dia, todo medo saia. Todo medo saia. Toda vergonha saia. Toda vergonha saia.
Pessoal, a Nath está arrumando uma caravana que eles vão orar pelo vizinho deles, que está lá no hospital. Quem desejar ir junto, tá mais que convidado, tá? Nosso Pai eterno Deus, único Criador, Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus.